preciso me registrar para me regularizar como neuropsicopedagogo. Então, existe muita dúvida sobre esse tema, existe muita dúvida se você precisa ou não se registrar, se regularizar em algum lugar, né, fazer o seu registro para poder atuar com a neuropsicopedagogia, tá? E por que existem essas dúvidas? Porque a neuropsicopedagogia, ela é uma profissão nova, né? Ela surgiu, a palavra neuropsicopedagogia surgiu aí em 2008. Por volta ali de 2014, 2015, surgiram as primeiras pessoas formadas na área. Então, ela está aí caminhando, né? Em 2019, a gente conseguiu conquistar a classificação brasileira de ocupações. Então, a gente foi compreendida como uma profissão, como uma atuação profissional. Então, assim, essa dúvida é muito comum, porque muitos profissionais vão atuar e às vezes eles deixam de começar os seus atendimentos porque não sabem se precisa se registrar em algum lugar, se ele vai começar a atuar, se é regulamentado, se ele pode, se ele não pode. Então, eu queria trazer aqui para você hoje, né, informações sobre essa temática. Então, a gente vai começar falando se existe um lugar para se registrar, se o neuropsicopedagogo precisa se registrar, e no final da nossa aula eu vou falar para você o que você realmente precisa para ser legalizado aí e atuar com a neuropsicopedagogia. Combinado? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Primeira coisa, tá? Existe essa preocupação, muitos profissionais, eles se perguntam, né, sobre registro, porque várias outras profissões, principalmente da área da saúde, elas têm uma obrigatoriedade de se registrar. Mas aonde ele se registra? Vamos pensar aqui no profissional da medicina, né? Foi lá, fez a sua faculdade, fez a sua residência médica e ele vai atuar. O que ele precisa fazer para estar apto, inclusive para fazer sua residência médica? Ele tem que se cadastrar no Conselho Federal de Medicina, tá? Existe um Conselho Federal de Medicina. Cara, e o que é isso? Vamos lá. A gente está falando aqui, vamos falar da medicina, só para a gente trazer depois o parâmetro para neuropsicopedagogia, tá bom? Vamos lá. Conselho Federal Profissional, vamos falar aqui da medicina, é um órgão federal. O que quer dizer órgão federal? É um órgão do governo, é um órgão governamental, tá? Que a gente tem para regulamentar, fiscalizar e deliberar sobre a profissão, no caso da medicina. Mas existem vários conselhos federais. Tem da psicologia, da odontologia, da enfermagem, da fisioterapia, com terapia ocupacional, tem da educação física, tem o Conselho Federal. A OAB é uma espécie de Conselho Federal, ela tem uma outra norma por questões de, né, a questão aqui no país que os advogados, eles têm uma ordem, né, mas ela é federal, ela tem essa função de conselho. A gente tem aí da engenharia, da arquitetura, enfim, são N conselhos federais que são órgãos federais, fazem parte do governo, elas são autarquias do Ministério do Trabalho, tá? Então, esse órgão federal que faz parte do governo, que é uma autarquia do Ministério do Trabalho, o que acontece? Ele vai regulamentar, ele vai deliberar e ele vai fiscalizar aquela profissão. Então, o Conselho Federal de Medicina, ele é responsável por todos os profissionais que praticam medicina no Brasil, tá? Então, ele tem como responsabilidade, esse conselho, além de deliberar, de regulamentar, enfim, ele tem a responsabilidade de fiscalizar, porque esse conselho foi instituído por meio de uma lei federal. Olha só, vamos fazer esse caminho? Então, assim, o Conselho Federal, ele faz parte do governo, ele é um órgão do governo, ele foi criado a partir de uma lei federal. Então, primeiro veio a lei,
depois veio o conselho, e a lei, a gente sabe, é uma lei, né, que vai dar lá todos os parâmetros da profissão do médico ou qualquer outro profissional que tenha essa, né, uma lei específica da profissão, e essa lei, ela teve que passar lá, como que a gente faz lei no Brasil? Lá no Congresso Nacional, né, na Câmara dos Deputados, na Câmara Legislativa, né, no Senado, no Senado, e depois que deputados e senadores analisam, validam, taraná, constituiu a lei, vai para a presidência da República para fazer a autorização daquela lei, para ela entrar em vigor, tá? É assim que um Conselho Federal é criado. Então, precisa primeiro de uma matéria legislativa, né, com todas as orientações do que vai ser aquela profissão. Depois, essa matéria legislativa vai para o Conselho Federal, para o Congresso Nacional. Ela entra lá como um projeto de lei. Primeiro tem uma matéria legislativa. Gente, cadê o pessoal de cursinho aqui da área de direito para me ajudar? Vamos lá. Matéria legislativa, vai para o Congresso Nacional. No Congresso Nacional, vai transitar entre Senado e Câmara dos Deputados, Senado e Câmara dos Deputados. Aprovou, todo mundo aprovou bonitinho, vai para a presidência da República, daí sim, né, dar o veto ou a homologação daquela lei. A partir daquela lei constituída, vou até entrar aqui no Google só para dizer para vocês que foi que a gente está falando da medicina, mas eu não pesquisei qual é a lei que regulamenta a profissão médica. Vamos lá. Dispõe sobre o exercício da medicina. A mais atual aqui é a Lei 12.842, de 10 de julho de 2023. Então, ele tá aqui, Brasília, entra em vigor. Tem uma lei aqui que regulamenta sobre o exercício, tá? Mas acho que não é bem essa aqui, não. Acho que tem outra. Mas, enfim, a gente tem várias leis, né? E a lei da medicina, do registro da medicina, aqui, ó, achei. Conselho Federal de Medicina vai criar, é de 1957, tá? A Lei 3.268 de 1957. Veja como ela é antiga. Então, lá em 1957, foi criada uma lei que criou o Conselho Federal. Só que um Conselho Federal, ele tá de norte a sul, né? Para ele poder fiscalizar, regulamentar, né? E acompanhar ali as ações dos médicos, esse órgão federal que foi criado por uma lei, ele vai criar órgãos, assessorias regionais. Então, existe o Conselho Federal de Medicina, e aí o Conselho Federal ele vai criar um conselho regional no Paraná, um conselho regional em São Paulo, um conselho regional no Rio de Janeiro, um conselho regional na Bahia, entende? Para descentralizar essas ações para que a fiscalização e a regulamentação possam acontecer muito mais fácil, tá? Então, descentraliza, mas ainda assim é um órgão federal, ainda assim é uma instituição federal, tá? E aí, o que acontece? Esses profissionais que têm um Conselho Federal Profissional, que tem uma lei que instituiu o Conselho Federal, que nessa lei, esse conselho, a lei diz que todo profissional para atuar tem que estar vinculado, não é associado, porque sócio é minha vontade, é registrado, tá? Não é associação, é registro. Então, o profissional tem que estar registrado nesse conselho regional, que vai estar vinculado com o Conselho Federal, para ele poder exercer a profissão, tá? Por quê? Porque é assim que funciona, tá bom? A questão de obrigatoriedade de registro. Somente conselhos profissionais podem exigir o registro de um profissional para atuar em determinada área. Nem todas as profissões têm conselho profissional e, portanto, muitas profissões não precisam de registro, tá?